Expectativa de votação nesta semana no Senado, a legislação eleitoral brasileira pode passar por mudanças. A principal alteração prevê mais cadeiras no parlamento para mulheres. A reportagem é de Valéria Luizetti. O novo Código Eleitoral deve ser votado na quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A proposta é relatada pelo senador Marcelo Castro, do MDB, e pretende consolidar toda a legislação eleitoral brasileira em um único texto. Entre os pontos mais polêmicos estão o uso de inteligência artificial nas campanhas, a reserva de cadeiras para mulheres no legislativo e possíveis mudanças na aplicação da lei da ficha limpa. É a reserva de cadeiras para mulheres, né? Nós no Brasil temos uma representação feminina muito aquém do que deveríamos ter. Somos dos países que tem uma das menores representações femininas na política do mundo. A última vez que eu pesquisei, nós éramos o 137º país com a menor representação feminina no parlamento. Isso é constrangedor, isso é vergonhoso para nós. Para o especialista em direito eleitoral, Ricardo Stella, o projeto apresenta mudanças estruturais importantes. Uma das mais debatidas é a que propõe a reserva de 20% das cadeiras no legislativo para mulheres eleitas. E na proposta do novo código você tem efetivamente a participação obrigatória de eleição. Ali colocado, uma das propostas desse código, é de eleição, ou seja, 20% reservado, no mínimo, para a participação feminina. Entendo isso como um avanço. Eu sei que serei criticado por vários, não acredito que isso vai ser votado de uma forma muito tranquila, vai ter uma discussão ampla em relação a isso, mas vejo isso como positivo, principalmente quando você vai pegar da Câmara Federal, passar para as Assembleias Legislativas e depois para as câmaras municipais. Hoje, os partidos são obrigados a reservar no mínimo 30% das candidaturas proporcionais para um dos gêneros, regra que na prática se aplica às mulheres. Mas não há qualquer garantia que essas candidaturas resultem em mandatos. A proposta da reforma eleitoral quer mudar exatamente isso. Prevê que ao menos 20% das cadeiras da Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e câmaras municipais sejam de fato ocupadas por mulheres, com aplicação gradual pelos próximos 20 anos. Outro ponto que preocupa os especialistas é o uso de inteligência artificial durante as campanhas. A proposta pretende proibir simulações com voz e imagem de pessoas vivas ou mortas, mesmo com consentimento, e pune o uso de robôs e perfis falsos para impulsionar conteúdos nas redes, como explica Ricardo Stella. Imagine você o impacto de você criar um vídeo há semanas, há dias da eleição, com a fala, com a cara do adversário, falando absurdos, cometendo crimes. Isso vai ter um impacto violento numa eleição. Então, sim, tem que se discutir, tem que se positivar, ou seja, tem que se colocar efetivamente numa legislação, na lei eleitoral e não só em resoluções do tribunal. Outro tema sensível, segundo Ricardo Stella, é a proposta que altera a contagem do prazo de inelegibilidade. Para o especialista, isso pode enfraquecer a aplicação da lei da ficha limpa, uma das principais conquistas do sistema eleitoral desde 2010. Nós estamos discutindo também a questão da aplicação como será contado o prazo de inelegibilidade. Muitos dizem que enfraquece a ficha limpa, que é a lei 135, lei complementar 135, que veio aí, foi uma grande novidade lá atrás, em 2010. E também a gente tem a questão da possibilidade aí de verificar uma gravidade ou não, sopesar ali, fazer um balanço sobre a gravidade ou não dos fatos numa eventual compra de voto, algo do tipo, se aquilo teve ou não, proporcionalmente teve um impacto grande para gerar um desequilíbrio na eleição. O relatório final será lido até esta terça-feira, com votação marcada na CCJ para quarta-feira. Se o projeto for aprovado e sancionado até 3 de outubro, as novas regras poderão valer já nas eleições municipais e gerais de 2026. Caso o cronograma não seja cumprido, o impacto fica para as próximas eleições. Vamos ouvir mais uma vez a análise de Roberto Mota aqui no Jornal da Manhã. Bom, Mota, como que você vê e enxerga essa nova regra eleitoral ampliando a reserva de cadeiras para o público feminino, né, de mulheres no legislativo? E como garantir também que mais mulheres, que mulheres eleitas signifiquem, então, uma ampliação no debate político? Essa é uma excelente pergunta, Soraya. Essa última pergunta é a melhor de todas. O que significa obrigar a criação de mais cadeiras para mulheres no Congresso? Bom, depende muito de quem vai ser eleito, que mulheres vão ocupar essas cadeiras.
Eu acho que, primeiro de tudo, o eleitor não quer um número maior de deputados. A gente está vendo movimentos nesse sentido. Depois, nada impede hoje dos eleitores votarem em mulheres e colocarem essas mulheres no Congresso. Já existe até reserva de candidaturas. 30% das candidaturas têm que ser femininas. Mas é óbvio, reserva não garante a eleição. A gente está dizendo isso agora, mas na época em que criaram a reserva de candidaturas, defenderam isso como uma maravilha. Agora vão criar reserva de mandatos, ou seja, um percentual dos eleitos tem que ser mulher. Aí eu pergunto, e a vontade do eleitor, como é que fica? Não importa mais? Ô Mota, agora, de qualquer modo, me parece que a lei eleitoral ela precisa ser aperfeiçoada à medida em que a gente vive novos tempos, né? Essa questão de manipulação das redes, da chamada deepfake, isso tudo também precisa ser acompanhado pela nova lei eleitoral, porque é algo absolutamente novo no mundo como um todo, na sociedade, não? Nonato, eu tenho dúvidas em relação a isso. Na lei não precisa versar sobre tudo o que acontece na nossa vida e na sociedade. Pelo que a gente está vendo, pelo que foi anunciado, o foco desse novo Código Eleitoral seria evitar o uso de inteligência artificial na propaganda eleitoral e o uso de coisas como robôs e perfis falsos para impulsionar conteúdo, né? Segundo os autores parlamentares, a intenção seria punir o uso abusivo de ferramentas de inteligência artificial nas campanhas. Agora, é muito difícil definir o que é uso abusivo. A subjetividade vai ser muito grande. Além disso, esse ambiente de tecnologia é extremamente complexo e fica mais complexo a cada dia. É muito difícil controlar isso. A maioria dos deputados que está elaborando essa lei não entende desse assunto. Qual vai ser o resultado? Uma lei, mais ou menos, tentando regular um ambiente complicadíssimo, vai ficar na mão do julgador decidir se uma coisa é abusiva ou não. Eu acho que isso vai dar margem para interpretações muito equivocadas.